Olá, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui de Linux para desenvolvedores. A gente vai, utilizando aqui o nosso ambiente que a gente instalou no vídeo anterior, a gente vai apresentar para vocês uma maneira simples, né? Ainda pensando na ótica de que você está vindo ali do Windows e aí você quer começar também a poder utilizar o seu Linux não somente para o desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento, mas que continue utilizando as funcionalidades básicas de um sistema operacional como utilizava ali no Windows, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, e é um pouco diferente, né? Apesar de o Windows 10 ele trazer isso, que é a biblioteca de aplicativos, no Linux isso sempre existiu. Essa possibilidade de instalar aplicativos sempre existiu, né? No Linux a gente chama aplicativos de pacotes, tá? Porque na realidade uma pequena funcionalidade ela é um aplicativo, né? Ela executa uma tarefa e é por isso que ela é um pacote, tá? E no Mint isso é muito fácil e é muito simples de visualizar, de encontrar e de configurar novos aplicativos. Então nosso principal motivo agora é instalar alguns aplicativos que não vêm por padrão, né? Pensando aqui em desenvolvimento, a gente não tem o VS Code aqui dentro do nosso sistema, né? Do nosso Linux instalado, tá? Então a gente vai instalar o VS Code. A gente tem outros aplicativos aqui e agora a gente vai instalar o VS Code. Então para isso a gente vem em loja de aplicativos chamado de gerenciador de aplicativos, né? Que é esse botão aqui. A gente clica em cima dele e ele vai abrir né? Na verdade vai abrir a gestão de aplicativos ali do Mint, tá? Lembrando que o Mint ele é um sistema operacional baseado em Ubuntu, então os pacotes e os aplicativos que existem ali, eles são .deb. Talvez você não esteja entendendo isso agora, né? Mas quando a gente for instalar aplicativos de outra maneira, porque existem várias maneiras de fazer a mesma coisa no Linux, né? A gente vai ver que essa informação que eu acabei de dizer, ela é importante. Então, entramos na loja de aplicativos, chamado de gerenciador de aplicativos. A gente tem vários aplicativos, dentre alguns conhecidos, né, como a gente tem o Google Earth, né, a gente tem, esse é o único conhecido aqui, talvez, de quem trabalha com Windows, né, mas ali, para quem já tem, para quem já fuçou um pouco sobre aplicativos, né, sobre aplicativos semelhante ao Adobe Photoshop, por exemplo, a gente tem um GIMP aqui, né, que é um editor de imagens, é muito poderoso, mas ele é um pouco distinto, um pouco diferente de como o Photoshop trabalha, mas ele é muito poderoso também. E se eu não me engano, o Mint ele já instala para a gente esse tipo de coisa. Deixa eu ajeitar aqui que eu acabei bagunçando um pouco. Pronto, ficou melhor. E vamos só ver se o GIMP está instalado. Clicar aqui, digitar GIMP. Não está instalado, né? Ele devia ter instalado. Deixa eu ver se ele não está instalado de verdade. Não está instalado o GIMP. Então a gente vai instalar o GIMP, que é um editor de imagens. É sempre útil a gente ter um programa de editor de imagens, porque se a gente trabalha com desenvolvimento, às vezes a gente precisa converter a imagem, tá, em JPEG, converter para PNG, converter para outro formato para poder utilizar ali na nossa aplicação. Então vou instalar o GIMP e aí foi muito simples, né? Eu enxerguei o GIMP aqui no nosso gerenciador de aplicativos, clico em cima, ele abre mais informações e eu clico em instalar. Ele vai pedir a minha senha e aí a gente coloca a nossa senha. A gente coloca a nossa senha e clica em autenticar. Ele vai instalar esse programa ali pra gente, tá? Então é muito simples de instalar um aplicativo. Abre o gerenciador, escolhe o aplicativo e aí ele vai instalar o aplicativo e ele fica instalando em background esse aplicativo, tá bom? Então depois que ele instalar, ele vai estar disponível para a gente utilizar. Então vamos ver um outro aplicativo aqui que é o VS Code. VS Code. VS Code. Se o Code não estiver aqui, a gente vai ter que baixar ele de outro lugar. Tá aqui, ó. Digitei Code, tá? Visual Studio Code. Visual Studio Code tá aqui. Eu vou selecionar ele porque eu quero instalar o Visual Studio Code no Mint, tá? E eu vou esperar aqui. Vamos clicar em instalar. Ele diz que informações adicionais devem ser instaladas e vamos clicar em continuar. Beleza, lembra que ele está instalando o outro, né? Ou ele já deve ter terminado, realmente terminou, e agora ele está instalando o Visual Studio Code ali pra gente, ó.
Está instalando o Visual Studio Code ali. Então, se a gente instalou já o GIMP, né, voltando aqui, instalou o GIMP, então o GIMP vai estar disponível aqui no nosso menu iniciar. Se eu digitar GIMP, ele vai estar aqui, Programa de Manipulação de Imagem GNU. Vou apertar aqui só para a gente ver ele funcionando, né? Não é o propósito explicar sobre o GIMP agora, mas em alguma hora, algum momento a gente vai falar um pouco sobre ele e como fazer tarefas simples pensando ali em desenvolvimento, tá? Então, lembrando, estamos instalando nossos aplicativos, os aplicativos que vamos utilizar no dia a dia. Então, instalamos aqui o GIMP, vamos instalar o VS Code. Vamos instalar também um gerenciador de banco de dados, quando a gente precisar já ter ele, tá? Então o GIMP está aqui instalado, semelhante ao Photoshop, né? E tem as funções ali que trabalham com imagem também. Vou sair, ver como é que está aqui a instalação do nosso Visual Studio Code, que é o programa que a gente vai utilizar para escrever os nossos códigos, tá? Deixa eu terminar aqui. Vamos, enquanto instala o Visual Studio Code, vamos procurar o Google. A gente só tem o Firefox aqui na máquina, vamos ver se tem Google disponível aqui nesse gerenciador de aplicativos. Opa, tá aqui o Google, certo? Vamos instalar o Google. É prático e simples instalar aplicativo aqui, né? Que a gente consegue instalar aqui. Então, é bem garantido, né? São realmente aplicativos de confiança, né? Confiáveis. Então a gente instalou o Google, está instalando o Google, né? Eu deixei aqui para instalar o Google também. Então, depois de terminar o Visual Studio Code, ele vai pular para instalar o Google lá. E vamos instalar um gestor de banco de dados, que é o dbeaver. Então o dbeaver é um gestor que eu utilizo, né? Ele gerencia banco de dados. Vamos ver se tem aqui no repositório. Tem. Então vamos instalar e deixar aqui instalando também a nossa máquina, o dbeaver. E pronto. Acredito que com esses 3 aplicativos a gente consegue passar para a próxima etapa. Então vou deixar eles terminarem de instalar o Visual Studio Code. Depois a gente abre ele só para verificar. E aí a gente verifica os outros aplicativos e mostrando aqui que é simples e é fácil instalar aplicativos dentro do nosso sistema operacional Linux. São aplicativos gratuitos, né? E isso é legal, né? Você poder utilizar aplicativos e saber que eles não têm essas limitações, né? A gente temos isso do open source, né? Que é essa gratuidade, né? Essa disponibilização gratuita dos aplicativos, e isso facilita bastante para a gente que está querendo poder aprender e desenvolver soluções, né? Desenvolver soluções ali para os nossos clientes, né? Facilita não ter que desembolsar dinheiro em comprar uma solução parruda, né? Que realmente entrega muita coisa, mas que às vezes a gente precisa começar de algum lugar, né? E o Linux, ele dá essa possibilidade de você começar do zero. Eu não tenho dinheiro para comprar software, eu tenho apenas o conhecimento, ou às vezes nem conhecimento, né? Se tem, mas se tem o esforço, e aí que se consegue conquistar muita coisa, tá? Beleza, tá terminando de instalar o nosso Visual Studio Code, e lendo aqui, né, as avaliações, a gente começa a perceber o seguinte, né? Que essa versão que está rodando aqui dentro do gerenciador de aplicativos, né, que está disponível aqui, não é uma versão tão otimizada, tá bom? Porque ele está dentro do Flatpak, né? Ele é dentro do Flatpak. Flatpak é como se fosse uma biblioteca de aplicativos, né? Que são agrupadas lá dentro, né? Que são colocadas dentro desse ambiente, né? Dessa biblioteca. E o propósito do Flatpak é facilitar a instalação de aplicativos em determinados ambientes, tá? Ou seja, ele ficar um pouco mais independente do ambiente. Vou falar um pouco sobre isso quando eu estiver mostrando outra forma de instalar esse Visual Studio Code. A gente vai ter que instalar de novo, de outra forma, tá? Porque a gente está vendo aqui nas avaliações que as pessoas sugerem ou nos dizem, né, para não instalar essa versão, e chamam ela de não oficial, porque ela realmente vai pelo Flatpak. Então, uma vez que instalou aqui o Visual Studio Code, né, se eu voltar aqui, né, se eu voltar, ele já instalou todas as outras, nossos outros aplicativos. Eu não vou continuar com esse Visual Studio Code, apesar de que o Visual Studio Code ele está funcionando, né? Ou seja, as pessoas estão dizendo que ele não é tão indicado,
né? Pelas avaliações aqui a gente consegue ver isso, né? Mas ele funciona bem. Talvez não seja tão otimizado e a gente vê que já tem um erro aqui, né? A gente começa a criar as ideias, né? Vendo que realmente o pessoal falou que está dando problema e eu estou vendo problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos desinstalar ele e instalar do site oficial, tá bom? Bora lá, vamos desinstalar, remover essa versão do Visual Studio Code que eu instalei aqui. E pronto, foi removido. Vamos ver se ele está aqui ainda. Ainda está. Será que ele está disponível? Talvez seja só uma questão de cache, né? Eu desinstalei e ele simplesmente não está disponível ali. Foi só uma questão de cache de aplicativo, né? Tá aqui, mas não está aqui, né? Tá desinstalado. Beleza. Vamos então instalar pelo site oficial. É a segunda forma de instalar um aplicativo. Não utilizar o gestor de aplicativos, né? O gerenciador de aplicativos. Não vamos utilizar o gerenciador de aplicativos e vamos abrir direto no site oficial. Então vamos usar o nosso Google Chrome que a gente instalou, Google Chrome. Quando você executar o Google Chrome, ele vai pedir para você digitar uma senha, né, a senha de chaveiro do Google Chrome. Essa senha de chaveiro ele vai lhe dar mais segurança quando você estiver salvando as suas senhas lá dentro do Gmail, né? As senhas de acesso ao Gmail, as senhas de acesso a qualquer site. E daí ele salva com essa codificação codificada ali pelo chaveiro. Então vai aparecer uma telinha que você vai ter que criar uma senha e depois repetir a mesma senha. Aqui, como eu já fiz isso, acabei fazendo aqui quando eu estava esperando, né? Acabei cortando o vídeo e aí eu não mostrei para vocês, mas simplesmente ele vai aparecer aquela telinha, tá bom? É bem simples, é só digitar a senha 2 vezes e dar um OK. Vamos lá, Visual Studio Code. Visual Studio Code, ele vai maximizar aqui a tela, ele vai aparecer o site aqui, a gente clica no site. Ok, vou fechar essa telinha aqui e vou aceitar os cookies. Pronto, essa aqui é a janela. Essa aqui é o site do Visual Studio Code. E aí já nos apresenta duas formas de instalar o aplicativo. Por que duas formas? Mesmo que para Linux, por que duas formas? Primeiro, distribuição baseada em Debian e distribuição baseada em Red Hat. São duas distribuições Linux que trabalham com pacotes de instalação de formas distintas. Uma usa o .deb e a outra usa o .rpm. Nossa instalação Linux é baseada em Debian Ubuntu. Então a gente vai utilizar o .deb. Simplesmente a gente clica aqui no botão. Lembra que esse é o site oficial, então essa versão aqui é a versão oficial. A partir do momento que eu clico lá naquele botão, ele já vem para cá, ó. E aí ele está baixando para o meu computador o pacote. Né? O pacote, um instalável. Se fosse Windows, seria um instalador, né? No caso aqui é um pacote.deb que eu consigo instalar esse pacote, tá bom? Aqui no Linux eu tenho um programa que facilita um pouco mais isso pra gente. Então, uma vez baixado o pacote.deb, a gente consegue clicar em cima aqui do link, né? Do botão, e ele vai... Deixa eu só mexer um pouquinho aqui. Pronto. Ele vai aparecer aqui, ó. Estava atrás do Chrome, tá? Vai aparecer o abrir com e aí instalador de pacotes GDEB. Como ele é um pacote, ele também é um arquivo compactado, tá? Por isso que ele dá duas opções aqui. Então eu vou realmente abrir esse pacote com o instalador de pacotes e aí dele já abre com a possibilidade de instalar o pacote, que é o que a gente quer. Ele está abrindo aqui atrás do Chrome. Deixa eu minimizar aqui o Chrome. Pronto. E aí, tá aqui, né? Certo? Ele abriu com um instalador de pacotes GDEB, informações do Chrome, não tem nenhuma dependência, ou seja, todos os pacotes que ele necessita para instalar esse programa, né? Essa aplicação, ela já está configurada na minha máquina Linux. Se tivesse alguma dependência, ele ia avisar aqui, ou iria avisar na hora que eu apertasse instalar pacote. Né? Ia dizer, tem dependências tais, você quer instalar também, aí você naturalmente marcaria sim, tá? Então aqui ele vai pedir a senha porque está instalando algo no meu sistema Linux e aí pronto, basicamente ele vai
configurar a instalação, né, que é só descompactar o pacote e configurar nas pastas adequadas e tal. Isso aqui geralmente é bem rápido, diferentemente lá da instalação do aplicativo, né, pelo gerenciador de aplicativos ali do nosso Mint. Instalando ainda e instalou. Vamos ver. Visual Studio Code. Ele manteve aquele outro link lá do Flatpak, tá vendo? Questão de cache, né? Eu removi ele, deu uma questão de cache. Talvez quando eu reiniciar a minha máquina, esse Flatpak não esteja mais aqui, certo? Mas aqui, ó, o nosso Visual Studio Code que a gente acabou de instalar, é o de cima. Vou apertar aqui para abrir e ele já tá abrindo aqui. E ele já abriu aqui para mim em português, tá? Provavelmente pode ser que ele tenha aparecido uma opção para instalar o idioma em português, e aí você segue. Por que a gente instala o VS Code? Porque a gente vai utilizar ele para desenvolver aplicações, desenvolver sistemas e tal. E é bom ter configurado na nossa máquina Linux, já que o nosso Linux ele está sendo configurado para desenvolvermos, para trabalharmos com desenvolvimento. Existe uma terceira forma de instalar aplicações. Essa forma a gente não vai abordar nesse vídeo, porque a gente vai abordar no outro vídeo em que vamos falar do terminal, certo? E vai ser realmente instalar aplicações pelo terminal, tá bom? A gente vai instalar o que? Vai instalar o Elixir, né? O compilador do Elixir, da linguagem de programação Elixir. A gente vai instalar o Node, tá? E a gente pode instalar também o Rust, alguma outra linguagem de programação que você vai utilizar ali. Então a gente vai utilizar o terminal para instalar outros tipos de aplicações, que também a gente pode instalar esse tipo de aplicação, né? A gente seguiu aqui pelo modo fácil, né? Tipo ir no site ou usar o gerenciador de aplicações, né? Mas a gente pode utilizar somente o terminal para instalar aplicações, tá? Dica que eu dou, né? Não se acane de ir na comunidade, de ir no Google, de pesquisar o que você precisa pesquisar para aprender, tá? Não se acane com isso, porque a gente nunca vai absorver todo tipo de conhecimento de dentro, sempre vai ter que ter algum tipo de consulta, né? Um local que a gente possa consultar. A única dica, a única coisa que eu reforço é o seguinte, né? Nunca acredite 100% naquilo que se diz, né? Sempre investigue, sempre comprove, sempre tire suas conclusões sobre aquilo que você recebe de informação. Inclusive todo esse material que eu estou disponibilizando, né? Você tem que questionar, você tem que fazer com que essa informação faça sentido para você de fato, né? Porque senão, ou você vai acreditar cegamente nisso que eu estou dizendo e mostrando, né? Ou então você simplesmente não vai dar crédito nenhum. Então sempre questione a ponto de que esse conhecimento ele seja seu, não esteja apenas nesse vídeo, mas você absorva ele de forma que você se torne independente a nível de conhecimento, né? Mas sempre humilde para aprender cada vez mais, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai falar do terminal e a gente vai instalar aplicativos no terminal, pelo terminal também, porque a gente vai instalar linguagens de programação que são aplicações ali, né? A gente vai instalar na verdade os compiladores dessas linguagens, tá bom? Então, se você tiver gostado desse vídeo, né? Eu peço a você que curta o vídeo, né? Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo. Existem pessoas que talvez estejam querendo migrar para o Linux, porque ele vai dar algumas características interessantes que eu já falei no início do outro vídeo, do vídeo anterior. Vai dar o quê? A possibilidade de você utilizar um computador mais modesto para trabalhar, né? Não precisa ter tantos recursos de memória, de processamento para conseguir desenvolver algumas aplicações, começar a estudar e quem sabe arrumar um trabalho nesse sentido, trabalhando no home office, em sua própria casa ali, desenvolvendo sistemas para clientes, tá bom? Então esse é o intuito, dar essa ajuda e essa colaboração para que você consiga chegar nesse ponto. Então até o próximo vídeo e nos vemos lá.